Ludmila. É isso que vou fazer agora. Boa noite a todos e todas, então, sejamos muito bem-vindos e bem-vindas. Começou aqui a gravar. Hoje a gente tem a presença de uma velha amiga nova. A Ludmila foi trabalhadora do Luzeiros por um bom tempo. Você saiu do Luzeiros, foi o quê? Pandemia, né, Ludmila? 2020, né? Por ali, né? Então, tô aqui Antes um pouco. torcendo, orando para todos os espíritos que a gente conhece para ela voltar. Mas a Ludmila foi uma grande trabalhadora, é uma grande trabalhadora, foi uma grande trabalhadora no Luzeiros, e ela está aqui com a gente, dando a honra dessa presença. Eu ia pedir para a gente só se apresentar, falar um oi, e depois eu vou explicar um pouquinho como funciona o estudo, como a gente sempre faz. Tá? Então, por favor. Oi, Ludmila, meu nome é Vânia. Eu comecei no estudo em 2020, em abril de 2020, desde o livro 1, né, no segundo dia de estudo, né, porque o primeiro foi antes da pandemia. Aí, o segundo dia foi pós-pandemia, né, já tinha iniciado a pandemia. Eu morava em Niterói, agora moro no Rio de Janeiro. Meu filho que mora em Volta Redonda, e a Liliane, que você deve conhecer, né? Ela é sogra do meu filho, e a gente está nessa caminhada, né? De vez em quando eu vou aí, de vez em quando eu vou no Luzeiros, mas não dá para ir sempre. E estamos aí no estudo. Esse estudo é maravilhoso, ele é acolhedor, ele é tudo de bom. Nós somos uma família. Que bom. Né? Oi, Ludmila. Oi, Soninha. Com certeza. Fiquei tão feliz. Foi só, olha, ela apareceu, gente. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estava com muita saudade de você, tá? Eu também. Não preciso eu já falei me apresentar. Que meu coração é do Luzeiros, tá, gente? Não preciso me apresentar, porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Então tá bom. Sônia, se Deus quiser, ela volta pro Luzeiro, Sônia. Vamos embora, Luz. Tá faltando você lá, hein? Oi, Ludmila, a gente já se conhece do estudo do Sebastião. Eu também estou mais ou menos nova aqui no estudo, nesse estudo, né? E é tão bom ter você com a gente. Obrigada por estar com a gente aqui. Vai ser muito gratificante, você vai ver. O pessoal aqui é muito legal. E você também é PhD aí também? Não, imagina, não sou PhD em lugar nenhum, não, menina. Que isso, estou aprendendo. Não, esse é seu apelido lá no outro estudo. É o Sebastião que zoa comigo pra caramba, o Sebastião zoa. É que eu falo muito, falo mais que pobre em dia de chuva. Sou eu. Eu comecei agora também, Ludmila. Ai, que bom! Eu comecei, na verdade, eu peguei as duas últimas aulas do livro 3, né? Eu acompanhei uns trabalhos que eles estavam fazendo e efetivamente comecei agora no livro 4, junto com eles. Você vai gostar. Com certeza. Oi, Ludmila, eu sou a Raíza. Eu comecei aqui em meio de 2023, vai fazer 3 anos agora, né, em junho. E eu só reforço o que a Vânia falou, é um estudo muito acolhedor, que a gente leva para a vida, a gente está junto no estudo e fora do estudo também. Não tem como sair daqui sem aprender um cadinho mais, sabe? Então seja muito bem-vindo, a gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigada. A Raíza que me arrastou. Raíza que me arrastou. A Raíza falou, vamos lá, você precisa fazer o estudo do Guilherme. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou apaixonada nesse estudo especificamente. Obrigada, gente, pela acolhida. Foi emocionante mesmo. A Jordana tinha escrito aqui, Ludmila, boa noite, estou em um ambiente com muito barulho, feliz em ter você conosco, obrigada pela presença. Que ela não vai conseguir, acho, ligar o microfone. Então, seja bem-vinda. Não sei se a Karine consegue falar, a Karine às vezes está voltando para casa, a Erika também às vezes não está em casa, então não sei se conseguem falar, caso queiram que só abra o microfone. Mas o nosso estudo, como as meninas
puxa um saco um pouquinho, mas o estudo ele é nosso mesmo. O estudo foi o que elas falaram, é uma família mesmo. Então fica à vontade para colaborar, para interromper, para perguntar, para questionar, para duvidar, tá? Se as coisas fazem ou não sentido. A gente fala, aqui a gente vai treinando, porque aqui a gente já tem vários facilitadores, né? Então, em geral, sou eu que facilito, mas logo, logo a gente vai mudar isso. A maior parte, por enquanto, dos estudos sou eu que estou facilitando, mas logo, logo a gente muda isso. E a gente vai preparando também as pessoas para facilitarem. Então, por isso eu sempre lembro que o estudo é nosso. Hoje sou eu de novo facilitando, mas logo, logo você vai ver que tem outras pessoas aí que vão facilitar também. A Vânia, a Sônia, a Raíza, o Eric. Daqui a pouco vai chegar, logo, logo chega a vez da Ângela, da Patrícia, da Jordana, da Karine. Logo, logo, não demora muito não. Então, temos talentos ocultos aí que a gente investe. Mas o estudo é nosso, a gente se baseia no conjunto de livros da FEB, que é o estudo aprofundado da doutrina espírita. Só que eu sou um pouquinho rebelde nesse sentido que eu não sigo muito o livro não, sabe? Eu sigo os tópicos. Nem sempre está escrito ali no livro eu sigo, ainda mais quando a gente estava falando das parábolas. Agora a gente entrou, são 5 livros, não tem problema você estar entrando agora, a gente começou no 4º livro, né? A gente fez um estudo. Todos esses estudos eles são gravados. Então depois você só vai passar o e-mail para a Vânia, por gentileza, e-mail do Gmail, de preferência Gmail, né, Vânia? Porque aí você consegue acessar o Drive. E nesse Drive tem os estudos do livro, acho que a partir do livro 3, né, que a gente começou a gravar, ou do 2, livro 2. Então, a partir do livro 2, a gente tem estudos gravados. Infelizmente, outros estudos não estão mais gravados, que eram do Skype, né? E aí não deu pra gente salvar, teve coisa que se perdeu, infelizmente. Mas tudo bem, né? Mas os slides estão lá, as coisas estão lá, tá? Então, caso você queira reassistir desde lá de 2020 alguma coisa, fica à vontade, tá? Para assistir, para perguntar. O grupo do WhatsApp, eu fiz para a gente facilitar a nossa comunicação, mas também para, assim, por exemplo, perdi um estudo, não deu para assistir nessa quarta, assisti outro dia, e aí tenho dúvidas. Você pode tirar dúvida pelo grupo, eu sempre peço para tirar dúvida no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas. É que eu acho que agora, atualmente, ninguém está com vergonha de falar, de perguntar, não. Mas no começo as pessoas eram um pouco mais tímidas, né, de falar, de perguntar, mas às vezes também é muito conteúdo, eu entendo, né? Por exemplo, quando a gente for passando, né, para o livro 5, questões de tamanho de conteúdo é maior. Então eu entendo que nem tudo é tão simples. Mas quando a gente estava falando sobre as parábolas, é muita coisa para refletir. Então, às vezes, também não dá para a gente perguntar. Então, fica à vontade para você elaborar, para você... Tá? Fique à vontade, o estudo é nosso. Tá bom? Seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. E não veja a hora... É uma brincadeira com fundo de verdade, tá? Não veja a hora de você voltar para o Luzeiro. Mas vamos lá. A gente, antes de começar o estudo, a gente sempre faz uma leitura. Essa leitura é feita... A gente segue aquela coletânea de livros do Emmanuel, tá? Que é a coletânea Fonte Viva. Então, a gente já leu Caminho, Verdade e Vida e hoje a gente está lendo o Pão Nosso. Então, vou pedir para a Vânia fazer a leitura. E aí, quem se sentir à vontade para fazer a prece inicial, fica à vontade. Se a Vânia, inclusive, quiser terminar a leitura e engatar na prece, fica à vontade também, tá? Chega de eu falar. Vânia, faz a leitura, por gentileza. É com você. Eu já vou entrar, eu faço a prece inicial. Vamos lá. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 49, velho argumento. E aduzindo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Está em Atos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão
os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente, e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sinceridade, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se, então, das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Cada lição, uma lição. Né? Não tem o que dizer, né? A gente não tem o que dizer dessa lição. Aliás, todas elas, é muito difícil. A gente sempre pensa naquilo, na lição, né? No que ela pode estar nos dizendo. Não tem muito o que falar. Vamos lá. Vamos às orações. Vou só pegar o nome de uma pessoa que eu preciso pedir por ela. Por favor. Só que eu não tenho que pegar aqui, tá aqui. É encarnado ou desencarnado? Acabou de desencarnar. Vamos lá. Paizinho, muito obrigada, meu Pai, por estarmos aqui. Muito obrigada por este dia, pelo retorno dos estudos, por nós estarmos avançando, por nossa evolução, por cada aprendizado, por cada pessoa desse grupo, pelos que já passaram por esse grupo. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, vivendo esse momento, estudando, tentando melhorar a cada dia. Hoje eu peço especialmente por duas pessoas. Uma pela minha irmã, que está fazendo aniversário hoje, Lúcia Helena, e pela melhor amiga dela, que desencarnou ontem à noite, às 10 horas da noite, Cecília Figueiredo. Elas eram muito amigas e a gente espera que a espiritualidade receba a Cecília com muito carinho, que ela tenha um caminho de luz, porque ela é uma pessoa boníssima. E assim, eu peço a permissão, Senhor, para começarmos os estudos dessa noite, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Vânia. Camila está aí também. Boa noite, Camila. A Camila acaba assistindo às vezes com a Jordana, mas seja bem-vinda. A Camila já conhece também os estudos, mas seja bem-vinda. Gente, hoje a gente vai para o roteiro 2 do livro 4. E é um tema
que é um tema muito profundo. Eu até brinquei com a Raíza, né, na semana retrasada, que eu comentei com ela, eu falei, surpreendentemente, eu terminei o tema em um dia, né? E surpreendentemente, eu fui fazer a palestra sobre esse tema, né? Surpreendente para mim, né? Para a espiritualidade não é. Para a providência divina não é, que é o tema de hoje. Hoje a gente começa falando, refletindo sobre a providência divina. O que é isso? É de comer, não é? O que a gente faz? Como é que a gente entende? Que história é essa? Boa noite, Lucília. E aí, para a gente começar, quando a gente fala de providência divina, eu gosto muito de pensar na maneira como a gente entende Deus. No Livro dos Espíritos, nos é dito que falta para a gente ainda um sentido para isso. Kardec pergunta se vai chegar um dia que nós conseguiremos conceber Deus. E os Espíritos dizem, um dia sim, porém ainda falta um sentido para isso. Só que essa resposta é muito ampla. Para quem está no Livro dos Espíritos, essa resposta é muito ampla, porque essa ideia de sentido pode ser sentido na ideia de sentido como a gente tem visão, audição, tato, mediunidade, como pode ser sentido de norte, de orientação também, de feeling, de afinidade. É muito ampla. E é de propósito que os espíritos fazem isso. Hoje não é estudo do Livro dos Espíritos, eu não vou aprofundar nessa resposta. Mas eu gosto de perceber como a gente percebe Deus. Como a gente tem ainda questões materialistas sobre Deus, né? Antropológicas sobre Deus, antropomórficas, né? Deus ainda num caráter humano, por mais que a doutrina nos mostre que não é isso. Por mais que nós tenhamos inúmeras evidências. Kardec tem uma frase belíssima, uma não, né? Várias, mas tem uma frase belíssima na introdução do Livro dos Espíritos que ele fala que nós não sabemos o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Infinitamente bom, justo, amoroso. E na Gênese, Kardec vai dizer que Deus não se mostra, olha que bonito, mas se revela pelas suas obras. Então Deus não fica, ei, tô aqui, hein? Se revela pelas suas obras. E é isso que a gente vai tentar tatear. Claro que eu não tenho capacidade de mostrar para vocês o que é Deus, porque eu ainda estou reconhecendo esse Deus que existe em mim, que existe em vocês, que existe naquilo que nos cerca. Mas dentro daquilo que a doutrina nos proporciona, a nossa ideia é a gente começar a tatear essa percepção. E a tatear mesmo. É ainda encostando, que a gente ainda não tem capacidade para olhar essa verdade como um todo. Que a gente se cega. Então com olhos vendados, a gente ainda vai tateando para tentar entender. Tá bom? Vou compartilhar minha tela. Me avisem por gentileza quando vocês estiverem vendo. Vocês estão vendo? Sim. Então a gente vai falar sobre a providência divina e é claro que eu tive que começar, curiosamente, a lição inicial. Curioso para mim, né? A lição inicial começa Emmanuel comentando sobre Paulo. E não é à toa que a gente inicia a nossa lição com Paulo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, a gente ouve nossos irmãos protestantes, né, das igrejas evangélicas comentarem muito esse versículo, mas é interessante a gente ir compreendendo o que Paulo de verdade quis dizer com isso. Deus tem privilegiados, existe aquele grupinho, aquele povo, aquele país que Deus vai escolher para ser superior a outro? De jeito nenhum. Até porque a Terra não é nada, 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 nada. E a gente vai entender melhor essa situação. Bom, para começar, vamos começar definindo. O que é a providência divina? Vamos começar com Kardec. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ou seja, Deus ser solícito. É Deus prestar socorro. É Deus prestar ajuda. É Deus prestar situações, ferramentas, oportunidades para que os filhos cresçam. Só que Kardec continua.
Ele está em toda parte. Opa! Então, nada do que existe não é preenchido por Deus. Então, Gui, um pouquinho, um oi? segundo. Te interromper um pouquinho. Posso Sim, enviar o link para aquele rapaz que queria participar do curso? claro, claro, Desculpa te interromper o raciocínio aí. não tem problema. Ele está em toda parte. Então, se Deus está em toda parte, então o nada não existe. Porque se o nada, o vazio absoluto existir, Deus não está lá. Deus não está lá. Não existe um universo para depois de Deus. O universo é infinito, mas está limitado a Deus. Isso é muito bonito, né? Deus tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. E aí, na própria Gênese, Kardec fala, né, tem uma figura de linguagem, tem uma metáfora, tem uma... Não é nem metáfora, na verdade, é uma analogia de que nós estamos imersos em Deus como os peixes estão imersos no oceano. Então, qualquer movimento que eu faça no oceano, Deus sente. Tem gente até que fala, não, vamos chamar Deus de energia, então. Não, energia ainda é matéria. Não podemos chamar Deus de energia. Deus é Deus, ponto. Inclusive, os judeus brincam com isso, né? Tem até uma brincadeira, a gente já comentou ela um pouco, que é uma fala de Jesus, né? Deus apresenta-se para Abraão como eu sou. E Yahvé, que é o nome hebraico, são 4 consoantes, né? São 4 letras que são consoantes. Essas consoantes reproduzem o movimento da respiração. Essa respiração, essa reprodução do movimento de respiração, e a frase eu sou, como Deus se apresenta para Abraão, é muito interessante. Porque Deus está para além do tempo. Quando eu, Guilherme, falo eu sou, embora seja rápida, seja curta a frase, entre eu e sou existe um milésimo de tempo que passa. Nesse milésimo eu posso ter mudado de opinião. Deus é o mesmo, ontem, hoje, sempre. Deus não muda, Deus está para além do tempo. Então, só Ele é em tempo integral. A gente está sendo, a gente se desfigura, a gente se reconfigura, a gente se rasga e se remenda, como diria Guimarães Rosa. A gente tem vários eus, como diria Fernando Pessoa. Só Deus é um eu, porque Ele não é um eu com ego. Ego no sentido de identidade. Ele é um eu absoluto. A gente vai entendendo isso aos pouquinhos, tá? O Leon Denis, num livro fantástico, eu gosto bastante, Depois da Morte, nem sei onde está o meu, se está aqui. Acho que não está aqui. Mas, enfim, prestei para alguém. Leon Denis diz, numa outra analogia, o que é essa providência divina? É o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga, é o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. Essa é a providência divina, é aquela que ajuda, é aquela que ampara, aquela que consola, aquela que ilumina. Todos nós, sem exceção, temos um anjo protetor, temos um espírito que nos orienta, que nos ampara, que nos inspira as emoções boas. A questão é a gente saber onde a gente quer sintonizar, porque assim como a gente tem inspirações para o bem, afetos positivos, como diria Spinoza, nós também temos afetos negativos. Qual afeto, qual influência você quer dar poder? Qual influência você quer dar valor? Você quer gastar suas energias? Mas a providência divina existe sempre. Ela está sempre para nos amparar, está sempre para nos proteger, está sempre para nos orientar. Sempre. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Lembra que eu não vejo vocês, tá? Então, pode abrir o microfone, pode me interromper. A Jordana pediu desculpa, não precisa pedir desculpa. Pode me interromper mesmo, tá? Então, fiquem à vontade, tá? Emmanuel, no livro Consolador, ele dá uma resposta muito bacana. Muito bacana. São tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito, em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós uma aluvião de graça. Só isso daqui já dá uma palestra. Mas vamos lá.
fala-se muito sobre justiça divina. Só que acreditam que justiça é vingança. Justiça nunca foi vingança. A misericórdia, inclusive, paira acima da justiça. Justiça é aquilo que é justo, é aquilo que é seu. Até brincam, né? O que é seu está guardado. Mas é justamente isso, o que é seu está guardado. Cada um vai encontrar aquilo que construiu. Cada um vai encontrar aquilo que construiu. Então a misericórdia divina tem inúmeras expressões. Inúmeras expressões. O que é expressão? A arte é uma maneira de se expressar. Chorar é uma maneira de se expressar. Rir é uma maneira de se expressar. E virar os olhos é uma maneira de se expressar. Expressar significa o quê? Expressar. Ex é externar. É no sentido de tirar. É tirar aquilo que está pressionando o seu corpo. No sentido positivo ou negativo. É revelar aquilo que se é. Então, a misericórdia divina tem várias maneiras de se revelar. E aí, Emmanuel continua. Em qualquer plano da vida. Quer ter uma prova disso? Olha a natureza. Física. Ou a natureza invisível. A gente sente esse aluvião de graças. Eu acho que ninguém se sente mal olhando para um céu estrelado, para o nascer do sol, para um pôr do sol, para um mar, para uma paisagem bonita. Acho que ninguém se sente mal. Pelo contrário, a natureza lembra a gente que a gente está vivo, que a gente é grato por estar aqui, por organicamente fazermos parte. Coisa bonita. Se a gente... Eu nem preciso levar para o lado da invisibilidade, né? Do mundo espiritual, mas se a gente for levar para esse lado, é mais bonito ainda. Ainda assim, aqueles que sofrem não deixam de ser vistos por Deus, porque existem trabalhos, existem trabalhadores para ajudá-los, para ampará-los. Ninguém é perdido. E aí eu brinco sempre com isso, que tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto bastante: perder-se também é caminho. Isso não é um convite a se perder. Isso é um convite a lembrar que a gente não é esquecido. Porque não tem como a gente fugir de Deus, nós estamos imersos nele. Então, o que pode acontecer é nós dificultarmos a nossa percepção sobre Deus. Mas nos afastar de Deus? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem como. Você vai se afastar de Deus, para se afastar de Deus, você tem que ir para um lugar que ele não está. Se ele preenche tudo, inclusive até mesmo, a gente fala Deus como um pai, né? Uma ideia antropomórfica, né? Que o pai que vela pela casa, nessa ideia, né, da sociedade patriarcal que a gente construiu. Mas não tem problema chamar Deus de mãe. Deus não tem sexo, Deus não tem gênero, Deus não tem orientação. Deus é absoluto, isso é bonito. Deus não tem religião, Deus não tem favoritos. Deus não perdoa, Deus não castiga. Porque para Deus perdoar, ele tem que ficar furioso com você. Ele tem que ficar magoado com você. Deus não se magoa. Se ele se magoar, ele é humano, é espírito. Deus não é espírito. Os espíritos nos falam que existem 3 elementos gerais no universo: Deus, espírito e matéria. O que a gente conhece porcamente é matéria. Porcamente, porque a matéria, material mesmo, a gente não conhece direito. 96% do universo, 96% do universo a gente desconhece. Porque 72% é energia escura. Os outros 24% é matéria escura. E os outros 4% é a matéria como a gente conhece hoje. Astros, estrelas, planetas, plutóides, e por aí vai. Se você me perguntar o que é energia escura e o que é matéria escura, para mim ou para qualquer físico, isso não é só ignorância minha. Quem dera que fosse. Mas a ignorância da comunidade como um todo. Se perguntar o que é, para mim ou para qualquer físico, a gente pode dizer que existem 2 respostas. Uma longa e uma curta. A curta é não sei. A longa é não sei. Porque a gente não sabe. Então a matéria a gente conhece porcamente. Sobre o perispírito, então, a gente não precisa falar. E sobre o espírito? Então, sobre Deus, a gente está distante ainda de compreender. Falta esse sentido. Ou esses sentidos, né? Mas continuemos com a resposta de Emmanuel. O favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu
antropomorfismo, ou seja, nessa visão de que Deus é homem, não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano, a um rei, cheio de preferências pessoais ou subornado por motivos de ordem inferior. A gente ainda pensa que Deus é um ser flutuando no espaço, né, num trono dourado, a gente admite o poder dele, a gente admite a onipresença, só que a gente não entende. A gente precisa concentrar em um ponto. Se a gente for ver a história da humanidade, os deuses eram sempre humanos, né? O mais próximo que a gente chega é o próprio Jesus. Por isso que Jesus fala, não existe outro caminho para chegar ao Pai senão por mim. Por quê? Porque é difícil a gente conceber um Deus que não é matéria. Então a gente precisa chegar mais próximo dele. E a expressão mais próxima dele, que veio aqui, que viveu com a gente, foi Jesus. Foi Jesus. Mas Jesus não é Deus. É filho de Deus como nós somos. É nosso irmão mais velho. É o governador espiritual da Terra. É um ser, é um espírito crístico, que já consegue ver Deus, já consegue sentir Deus, que era médium de Deus. Então a gente pode ter uma pequena percepção. O amor é algo que nos aproxima de Deus. Mas ainda nos falta muita coisa. E tudo bem, é o nosso processo mesmo. A alma, e olha só, Emmanuel usa a palavra alma como Kardec usa, né? Kardec, na introdução dos espíritos, coloca a alma como espírito encarnado. Ele começa falando isso, né? Para coisas novas, precisamos de palavras novas. Aí ele começa definindo. Isso é uma questão socrática, você definir as coisas, os conceitos. Socrática porque vem de Sócrates, né? Sócrates fazia muito isso. Sócrates é um dos precursores da doutrina espírita, do cristianismo, está lá na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo, né? E na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec é socrático, mas ele só vai citar Sócrates lá na introdução do Evangelho. Então, Sócrates, ele definia as coisas. Kardec também faz isso. A alma é o espírito encarnado. Então, a alma, Emmanuel está falando, o ser encarnado, aqui ou alhures, onde estiver, receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesmo. Opa! Então, o que eu recebo é de acordo com a minha edificação. Como assim? Eu recebo o que eu mereço? Não, o que eu preciso. Ou seja, o frio é conforme o cobertor? Podemos pensar assim. Mas mais ainda, a gente floresce onde nós somos plantados. Ou nós devemos florescer onde somos plantados. Às vezes a gente pensa assim, vou trazer para uma coisa básica da vida. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer determinado curso, eu não vou fazer determinada, sei lá, algum estudo, alguma coisa, porque vai demorar 5 anos. Queridos e queridas, esses 5 anos vão passar de um jeito ou de outro. Será que não seria legal dedicar esse tempo nas coisas que você gosta? Mas eu tô aqui, eu não tô no lugar que eu gostaria de estar ainda. Tudo bem, mas o tempo vai passar, você gostando ou não. Claro, você pode buscar sair e fazer, mas enquanto você está onde está, a vida está acontecendo. Lamentar pelo que ainda não é só te faz perder aquilo que você pode ser. Você pode não gostar de onde você está, e faz parte do processo. E querer fazer de tudo para sair, e deseja que você saia da onde você não está se sentindo confortável. No lugar, no trabalho. Mas ainda assim, a vida está acontecendo. Se ainda não sair, talvez tenha algum motivo, tenha algum para quê. Não precisa tentar entender o porquê. Mas o para quê? Porque, no fundo, sou eu que vou sofrer aquilo que eu provoco a mim mesmo. E aí Emmanuel coloca essa frase que eu fiz questão de grifar. Grifar, sublinhar, botar em negrito. É o próprio espírito que inventa o seu céu ou cria as belezas do seu... Desculpa, que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. É aquela frase que eu gosto sempre de repetir. Quando nós morrermos, nós seremos nós mesmos. É morrer e ser você. Não é sobre ser santo, não é sobre ser anjo. Nós vamos encontrar fora do corpo aquilo que a gente cria da gente. Não tem como fugir. As máscaras que a gente cria, elas caem. Não dá para suportar essas máscaras para sempre. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só, e Deus, o seu juiz supremo e eterno. Não há preferências no juízo divino. Não há preferências, não há preferidos. Às vezes a gente até fala, até brinca, né?
Quem dali é preferido de Deus, parece que a vida não é ruim. Primeiro, que a gente não sabe o que está passando na vida da pessoa. Segundo, porque a gente não sabe as encarnações, o que a pessoa está disposta. Às vezes você sofreu muito na infância, na adolescência, na sua vida adulta, a aposentadoria é ótima. Tem gente que talvez seja o contrário, tem uma infância, uma adolescência, uma juventude muito boa, mas a vida adulta é terrível. A gente não sabe o que se passa na vida do outro. Por isso que Tiago, o apóstolo Tiago, na sua Epístola Universal, vai dizer que todo ser seja seja pronto para ouvir e tardio para irar-se. Porque Deus é o juiz supremo. Nós achamos que nós temos capacidade maior do que Deus para julgar alguém, para dizer que esse é preferido ou preferida? Não temos. Não temos. Se Deus é inteligência suprema, eu não vou tentar batalhar contra isso. Não tem como. Eu não sei mais do que Deus. Se eu soubesse, eu seria Deus, eu não sou. Mas às vezes o que a gente quer, essa vontade de julgar, fala mais sobre um pedido de socorro nosso. Fala mais sobre um desentendimento sobre o que a vida está mostrando pra gente. E eu sei que é natural, porque a gente dá essas voltas, esses contornos mesmo, né? Tem uma música do Tom Jobim, né? Eu acho que com Vinícius de Moraes. A vida tem sempre razão, sei lá, sei lá. É isso mesmo, a vida tem sempre razão. Você vai argumentar contra a vida? É claro, claro que a vida não tem culpa pela ação das outras pessoas conosco. Mas ainda assim, como a outra pessoa agiu conosco, que a gente não tem controle sobre as ações dela, é uma oportunidade para a gente pensar sobre as nossas reações. Seja no trânsito, seja em casa, seja no centro, seja na família. Querendo ou não, é o hoje, a providência divina falando assim, mas você não estava me pedindo paciência? Eu vou abrir a sua cabeça e colocar, paciência é construção, virtude é construção, virtude não é um pozinho mágico, né? Uma bebida que você bebe e você fica com aquilo ali. Não, é construção, demora, é trabalhoso, é todo dia. É todo dia. Às vezes você construiu a paciência com seu irmão, é um quarto, mas com a sua mãe, com o seu companheiro, com a sua companheira, não foi. No trânsito, no centro, em casa. Às vezes a paciência é construída em alguns quartos, mas não todos. A casa da paciência é muito grande. A casa da tolerância é muito grande. A casa do amor. São construções, virtudes são construções. Mas não é bacana quando a gente consegue fechar os olhos na prece e sentir como se fosse o nosso coração tentando brotar, tentando florescer. Você parar mesmo, você fechar os olhos e você se conectar com a natureza. Claro que na selva de pedra é mais difícil, né? Mas quando você está ali no mar, quando você está na areia, quando você está na floresta, quando você encosta numa árvore, quando você olha para o céu, olha, vê um nascer do sol, um pôr do sol, não é possível sentir Deus ali? Vamos mais além. Quando você está tomando um café com a sua família, com as pessoas que você ama, um café da tarde, um café da manhã, não é possível sentir Deus ali? Quando você está no centro, você está ouvindo uma palestra que parece que fala exatamente para você aquilo que você precisa ouvir. E a gente ainda tem a mania de falar para o outro, né? Olha, você tinha que estar na palestra hoje. Quando você tá ali com seu cãozinho, com seu gatinho, com seu filho, e você percebe que a pessoa está sendo ela. Quando você consegue ser na sua autenticidade, não consegue sentir Deus ali? Então por que a gente bota ele tão distante? Por quê? Até quando a gente briga, Deus está ali. É porque a gente não percebeu. Quando a gente está sofrendo, Deus está ali. Nunca saiu de perto.
Não tem como sair de perto. Estamos imersos nisso. E aí algumas passagens bíblicas nos relembram isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, quando Jesus está falando sobre o reino de Deus, ele diz: nem um só pardal cairá em terra sem consentimento do Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Jesus faz referência a duas outras passagens, ao Salmos e a Jeremias, né, o profeta Jeremias. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, né, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Olha que coisa bonita. No seu livro da vida, está lá a vida de todo mundo, né? É uma maneira simbólica de dizer. Jeremias é Deus falando para ele: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar-lhes esperança no futuro. Porque às vezes a gente acha, e infelizmente foi incutido isso na doutrina cristã, né? No cristianismo, o movimento, né, das igrejas fizeram muito isso, de que há uma condenação, né? Deus nos condena e a gente tem que ser absolvido pelos pecados. E não é nada disso. Pelo amor de Deus, se Deus nos condena a uma coisa, é sermos felizes, a sermos melhores. Essa é a única condenação, porque a lei do progresso existe, ela é para todos. Ninguém escapa do progresso. Pode demorar, pode atrasar. Atrasar não, pode paralisar. Atrasar o seu tempo, né, no caso. Mas ninguém escapa ao progresso. Aquela pessoa que nos perturba, aquela pessoa que a gente não gosta tanto, ela também está condenada a ser feliz. Aquela pessoa que nos prejudicou, ela também está condenada a ser feliz. Aquela pessoa que o santo não bateu, também está condenada a ser feliz. As pessoas que cometem os piores crimes também estão condenadas a ser felizes. Deus não as odeia. Isso não nos fala para sermos incondicionais nas nossas escolhas. Fala para termos juízo, para termos sapiência, parcimônia, sabedoria. Mas isso nos lembra que Deus, de novo, não tem preferidos. Não tem. E aí eu lembrei de uma sequência de tirinhas do Thelma Minimundo, que o rapaz está olhando, né, a folha de uma árvore cair, e ele diz: não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Aí ele fala assim: então ele deve estar por perto. Aí a folha responde: sim, estou aqui. E ele fica olhando para a folha. Sim, estamos imersos, foi isso que a gente falou, foi o que Emmanuel falou, Kardec falou, eu estou só reproduzindo. Estamos imersos. Gente, eu estou aqui falando pra caramba. Tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém quer falar nada. Pelo amor de Deus, vocês não vão me deixar terminar esse tema hoje mesmo, não, né? Fale comigo, eu caí, tá tudo bem? Alô? Tá tudo bem. Alô. Tá tudo bem. Estamos aqui, Gui, te ouvindo. Então tá bom. Olá, Simone, boa noite, eu não tinha te visto entrando. Boa noite. Boa noite a todos. Então, olha que bonito, né? Mostra justamente isso que a gente está vendo. E aí, a pergunta é: como é essa ação da providência divina? Como a providência age? Se a gente viu que a providência é solicitude, como é que age? Porque o que Kardec vai mais aproximar, e aí eu quero tentar construir com vocês isso bem devagarinho, para a gente não ter pressa mesmo. Essa percepção, ela não é fácil no sentido direto. Demora para a gente amadurecer e elaborar isso. Mas é de uma grandiosidade absurda. Porque Kardec vai fazer uma analogia com a ideia de pensamento. Deus pensa? A gente começa por isso, né? Deus pensa? A gente vai dizer que sim. A gente vai dizer que sim. Eu não vou entrar nesse tratado teológico. Mas a gente vai dizer que sim para a gente tentar entender essa ação da providência divina. Tá? Seja ou não assim no que respeita ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, representemo-lo para facilitar a compreensão sob a forma concreta de um fluido inteligente preenchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação.
a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Então, vamos lá. Eu vou tentar criar algumas imagens para ver se a gente consegue entender. Vamos pensar que todos nós mergulhados, de fato, no oceano divino. Se o oceano for muito difícil para pensar, vamos pensar numa piscina. Toda essa piscina, toda a água que está nessa piscina, ela é inteligente por si própria, porque ela é o pensamento de Deus. Ela é o pensamento. Só que o que é o pensamento de Deus? São as leis divinas. A lei do amor, a lei de justiça, amor e caridade, a lei do progresso, a lei de ação e reação, a lei de destruição, a lei de criação. Tudo isso. Tudo isso. Uma lei, pensa que é uma lei física, né? A gravidade é uma lei divina. Se eu abandonar alguma coisa aqui, ela vai cair. Certo? Então, estamos aqui imersos nessa piscina. Só que nós estamos imersos mesmo, com a cabeça para dentro d'água, em pé e com a cabeça para dentro d'água. Uma piscina aí de 3 metros, suponhamos. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada parte desse fluido, se assim nos podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Ou seja, eu fiz alguma coisa na água. Pensa a gente na piscina, né? Tá todo mundo de olho fechado dentro da piscina. Se eu bater na água, sem necessariamente fazer barulho, né? Se eu fizer algum movimento dentro da água, todo mundo percebe que eu me mexi na piscina. Não sei se vocês já brincaram quando eu era criança, né? Quando eu era mais jovem. A gente tinha uma brincadeira chamada Marco Polo, que a pessoa ficava, né? É como se fosse um pique-pega, só que é dentro da água, e a pessoa que ia pegar, ela ficava de olhos fechados. E aí todo mundo tinha que ficar dentro da água, e a pessoa gritava, marcou, e o outro dizia, polo, e aí a pessoa que ia pegar, né, ela ia de olhos fechados em direção à voz. A questão é, apesar de você poder se basear pela voz, o mais interessante era você perceber os movimentos na água. A pessoa se movimentava na água, você percebia. E você ia em direção ao movimento da água, mais do que em direção à voz. Porque a gente estava em direção à pessoa, mas você podia se confundir. Mas a água era inconfundível, a água se movimentando, porque ela batia em você. Então, qualquer movimento na água é percebido. Qualquer movimento que você fizer na água da vida está submetido às leis da vida. Não tem como fugir disso. Não existe cabeça para fora d'água. Todas as cabeças estão imersas. Está todo mundo dentro dessa piscina. Está todo mundo imerso. Só que essa piscina, esse fluido é inteligente. Cada partícula desse fluido, se a gente pode se exprimir assim, tem as leis divinas. Então eu não consigo mexer numa partícula sem que todas as outras sofram as consequências dessa lei. Não tem como. Tudo que está dentro da piscina está imerso. Está repleto desse fluido. E Kardec continua. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo, né, por menor que seja, que o suponhamos, que de algum modo não esteja saturado dele. Opa, então está fora, mas também está dentro. Por quê? Eu sou feito de quê? O Carl Sagan, não sei se vocês conhecem, Carl Sagan foi um divulgador científico muito famoso, ele tem uma série chamada Cosmos, que é excelente, foi regravado pelo Neil deGrasse Tyson, o Neil deGrasse Tyson, que foi aluno, né, do Carl Sagan. Carl Sagan era um astrônomo, na verdade, o Neil deGrasse Tyson um astrofísico. O Carl Sagan tem vários livros bacanas, né, O Mundo Dominado por Demônios. Nossa, tem um dele muito bom, ele escreve algumas crônicas, algumas coisas bem bacanas, mais voltado para o lado científico, mais fazendo reflexões sobre a vida. Tem um dele muito bom que eu não sei, Cargas d'Água, onde eu botei. Mas, enfim, é um vermelhinho com a capa vermelha, não é esse Mundo Dominado por Demônios, esse foi o primeiro que veio, que também é bem bacana, mas é outro. Mas, enfim, o Carl Sagan, em uma das suas, né, na série Cosmos, que ele participou da Voyage 61, né, que foi um programa que liberou uma sonda pelo espaço com várias coisas humanas, né, caso alguma sociedade inteligente descobrisse, pudesse ouvir os discos, ler alguns livros, né, enfim, saber algumas informações sobre a Terra. E essa Voyager 61, ela está voando aí pelo espaço, né?
Já passou até de Saturno, se eu não me engano. Mas o que eu queria dizer é que em um dos episódios ele fala uma frase que ficou bem famosa, que tem muita gente que não sabe quem é o autor, né? Mas que ele diz que nós somos feitos de poeira das estrelas. E é verdade. Dentro dos nossos corpos tem ferro, tem nitrogênio, tem selênio, tem inúmeros compostos químicos que vieram das estrelas. A nossa vida é baseada em carbono. Para quem estuda química, a parte que estuda a vida é a química orgânica. Por que orgânica? Porque estuda as ligações do carbono, que fazem 4 ligações com diferentes tipos de elementos químicos. Então, nós somos poeira das estrelas, ou seja, o mundo que é formado também é feito de poeira das estrelas. Então, o externo e o interno são iguais, sob formulações diferentes. Então, o externo é fluido, mas o interno também é, sobre formas diferentes, com propósitos diferentes, mas ainda assim é fluido. Estamos saturados da providência divina. Estamos saturados do pensamento inteligente de Deus. Partimos da premissa de que Deus pensa. Para a gente não se perder. Partimos daí. Aí Kardec continua. Achamos-nos assim constantemente em presença da divindade. Por isso que os judeus, não só os judeus, tá? Isso também vem dos hindus, vem dos babilônicos, mas os judeus, já que a gente faz muita alusão aos judeus por causa de Jesus, que cita muito o Antigo Testamento, os judeus chamam Deus de Yahvé, respiração, é ar. O ar está fora, como também está dentro. Também está dentro. Achamos assim constantemente em presença da divindade. Não lhe podemos subtrair a olhar nenhuma de nossas ações. Não dá, porque está dentro e está fora. Não vou ali para o cantinho que Deus não vai ver. Não existe isso. O Deus que há em mim vê. O nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. Havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Por isso que Jesus falou, ele está em nós como nós estamos nele. Olha que bonito isso. Quando eu faço prece, às vezes eu faço umas preces bem porcas mesmo. Admito isso, é um erro meu, uma falha minha, mas na maioria das vezes eu tento me concentrar. E o que eu tento imaginar para me concentrar é justamente o meu coração. Que na minha percepção, o coração, por ser simbolicamente a sede do amor e tudo mais, é o que mais me aproxima. Então eu tento respirar fundo para sentir esse ar que entra enquanto eu sinto o coração bater. Porque isso me lembra que eu estou vivo e que Deus está aqui. E aí eu consigo me conectar. E aí eu não penso para falar, eu deixo meu coração falar. Para mim, as minhas preces mais sinceras são as que meu coração fala. Porque Deus está no íntimo desse coração. Ele sabe. Então não adianta eu tratar Deus no sentido da prece de maneira intelectual. Não preciso. Não adianta. É para sentir mesmo. Falta um sentido. Porque também falta sentir. Também falta sentir. Sentir essa água que reverbera e que a gente reverbera, esse ar que está fora e que está dentro. Falta sentir isso. Isso é tão bonito porque é um infinito particular. Cada um de nós. E essa percepção do infinito, ela é muito curiosa para a gente. Porque vamos brincar um pouco com a ideia da matemática, tá? Eu prometo que eu não vou irritar vocês. Mas a matemática é uma ferramenta muito bacana, né? De certa forma, a gente pode usar a matemática como uma linguagem, né? A gente pode dizer que ela é uma linguagem, com determinados cuidados, né? Ela é muito mais que uma linguagem, mas aqui, por exemplo, que eu quero passar a matemática como uma espécie de uma linguagem. Assim como, né, eu estou aqui me comunicando com o português, flexionando o verbo, adjunta de nominal, adjunta de verbial, estou usando, né, orações coordenadas, orações subordinadas, adverbiais, substantivos. A gente usa matemática também, né? Na física, por exemplo, ela usa a matemática como uma linguagem.
Eu posso dizer que a força resultante é o produto da massa vezes a aceleração de determinado corpo e que a constante proporcionalidade é a massa. Ou a matemática vai dizer que F é igual a ma. Ponto. É uma linguagem. A matemática nos ajuda a compreender alguns conceitos que eles não necessariamente existem fisicamente. Quando a gente fala, por exemplo, número 1, número 2, você não vê o número 1 andando por aí, o número 2 andando por aí, uma derivada tomando suco de laranja. Você não vê essas coisas acontecendo. Mas você usa para que isso faça sentido, né? Um abacaxi mais um abacaxi dão 2 abacaxis. Né? Uma ovelha mais uma ovelha dão 2 ovelhas. Mas cuidado que isso não vale para tudo. Uma gota mais outra gota não necessariamente são 2 gotas, são uma gota maior. O ponto é, eu posso dizer que entre o número 1, melhor, se eu começar a contar, né? 1, 2, 3, 4, eu posso ir até o infinito contando e eu não acabo, porque é infinito. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 40... Porém, entre o número 1 e o número 2, depois que a gente aprende os números racionais, você sabe que existe o número 1,1, 1,01, 1,001, 1,00001 e por aí vai. Só que entre o número 1 e o número 2 também existem infinitos números. Só que o infinito entre 1 e 2 é o infinito menor do que o 1, 2, 3, 4, 5. Porque o infinito entre 1 e 2 cabe no infinito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse infinito que eu conto. O infinito entre 1 e 2 é o infinito particular dos infinitos 1, 2, 3, 4, 5. Isso é George Cantor dizendo que alguns infinitos são maiores do que outros. É a percepção de que esse infinito particular, esse fluido infinito que Deus nos preenche, é o meu infinito particular. E está em contato com o infinito maior ainda. Com uma piscina maior ainda, porque dentro de mim há essa piscina, mas existe uma piscina maior ainda que eu estou imerso. Eu sou um lago, é infinito esse lago dentro de mim. Porém, eu estou imerso num lago ainda maior, com um infinito ainda maior. Deu para entender? Deu para pescar, já que a gente está falando de piscina, deu para pescar a ideia? Deu para beber essa água? Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa fantástica. Eu acho isso maravilhoso, assim. Eu fico muito animado. Mas, enfim, tudo bem, tudo certo? Oi, alguém me chamou? Então pode dizer que muitas das vezes a gente transborda daquilo que está cheio? Sim, a gente transborda daquilo que está cheio. Só que esse transbordar daquilo que a gente está cheio fala mais sobre os sentimentos que a gente tem. A questão é, a gente está repleto de Deus, mas vazio da sua percepção. É isso que falta. Porque repleto de Deus é uma situação que não depende de nós. Agora, a percepção sobre ele depende de nós. Ah, entendi. Depende de nós. O Deus estar em nós não depende de nós. Isso é lei. Agora, nós percebermos ele, aí é conosco. Então, quando Jesus brinca, por exemplo, com a mulher, vocês estão achando que essa ideia de água fui eu que tirei, né? Não, isso vem de Jesus. Quando a mulher samaritana, ele brinca com a ideia do poço, que ele fala da água da vida, é porque os povos da antiguidade acreditavam que a vida vinha surgindo da água, né? Hoje a ciência mostra materialmente, né, na Terra, que realmente a vida material, orgânica da Terra veio da água. Mas Jesus brinca com essa percepção de que água é a ideia de fluido mesmo, fluido cósmico, daquilo que preenche o universo. Só que ele fala para ela que eu vou te dar a água viva. Que água viva é essa? É o fluido inteligente, ela se perceber filha de Deus. Lembra que ela era samaritana. Os samaritanos, pela ideia judaica, eles não eram dignos. Eles eram olhados de lado, as pessoas cuspiam no chão, falavam raca, que era uma maneira de desrespeito, de destratar. Quando Jesus brinca com essa ideia da água da vida, é porque o que é vida? É aquilo que pensa, é aquilo que pulsa. É o fluido inteligente. E aí você não terá mais sede de nada. Que quando a gente perceber que está repleto de Deus, os vazios que a gente acha que tem, os vazios que o mundo fala que a gente está vazio daquela necessidade, essas faltas param de fazer falta.
Não no sentido religioso, não, tá? É no sentido espiritual. Aqui, enquanto a gente está na Terra, a gente está vivendo aqui na Terra. O que eu estou falando não é sobre não usar as coisas, não é sobre não ter as coisas. É sobre, antes de tudo, não deixar que as coisas nos tenham. E mais profundo, é transitar de uma situação para outra sem perder a dignidade. É com a dignidade devida. Essa é a proposta. É identificar essa divindade nas situações e em mim, que continua comigo, não se perde. Por isso que, às vezes, eu gosto de pensar que toda a nossa jornada fala sobre uma jornada de volta para casa. A gente vai entender isso melhor quando eu falar isso mais à frente, num outro estudo. Porque fala sobre os espíritos puros. E por que essa pureza? Porque é justamente essa ideia de transparente, né? Já existe algo aqui dentro de mim. Eu preciso ficar transparente para que isso saia, para que as pessoas vejam. Então, Jesus é puro no sentido de transparente à vontade de Deus. Não é à toa que ele dizia para Filipe. Filipe pergunta para Jesus, quando que a gente vai conhecer Deus? Jesus diz, Filipe, estás esse tempo todo comigo, vês a mim, vês o Pai. É o Pai que você está vendo. Ele está transparente a essa vontade. É a gente viver de tal modo que quando as pessoas se acercarem, elas terem os momentos delas, a gente deixa as pessoas serem que elas são. Elas possam desabafar, elas possam ser ouvidas com todo o amor, elas possam se sentir acolhidas, elas possam sentir através de nós, e não é mérito necessariamente nosso, mas elas possam se sentir através de nós como se a providência divina as assistisse. Porque é mesmo através da gente que ela vai assistir. A Teresa d'Ávila tem um texto muito bonito, que ela fala que Cristo não tem outro corpo na terra senão o teu. Não existem outras mãos que ele possa levantar os caídos senão as tuas. Não existem outras pernas às quais ele pode levar a tua santa doutrina senão as tuas. Não existe outra boca senão a tua com a qual ele pode conversar, consolar, amparar e orientar. Não existem outros olhos senão os teus, que ele pode olhar com misericórdia para os corações que sofrem. Não existe outro coração senão o teu, que ele pode encarnar de novo e viver pulsando a alegria dos outros. Tu és, enquanto Cristo não podes mais, o único corpo que ele tem na Terra. E é lindo isso, porque é justamente essa a proposta. E aí, só para a gente continuar a ideia da Gênesis, Kardec continua. Para estender a sua solicitude a todas as criaturas, Deus não precisa lançar o olhar do alto da imensidade. Não. O reino de Deus já está entre vós, né? Para que as nossas preces sejam ouvidas, a gente não precisa transpor o espaço. Não precisa ser dita com voz retumbante. Porque Deus está continuamente ao nosso lado. Os nossos pensamentos repercutem nele. Como os sons de um sino, que fazem vibrar as moléculas do ar ambiente. Essa é a ideia. O pensamento é o que reverbera nessa piscina da vida. O meu lago interno está em constante... Meu lago infinito interno, né? Meu infinito particular, está em constante contato com o infinito absoluto. Assim como também está em constante contato com outros infinitos particulares. Isso é muito bonito. Eu acho isso de uma beleza tremenda. Gente, tudo bem? Tudo certo? Eu tô aqui falando. Meu Deus do céu, já são 8h40. Tudo certo? Tudo? Então tá bom, vou continuar. Eu não vou... Eu vou ler mais um slide e aí a gente para por aqui hoje. Não sei se está sendo muita coisa. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só com muita dificuldade podem os homens compreender que Deus seja infinito. Tá falando isso agora. Visto que, sendo eles mesmos, né, nós somos limitados, nós somos circunscritos. Então a gente acha que Deus é o quê? Circunscrito, limitado. Quando é dito que
Deus nos faz a sua imagem e semelhança, a gente torna o vetor, né? A gente vira ao contrário isso. Somos imagem e semelhança de Deus e não o contrário. Deus não é um soberano, poderoso, sentado nesse trono que a gente coloca. Deus está em tudo. Aquela tirinha do Theo Minimundo, né, que eu mostrei, mostra isso, justamente. Justamente. Tá? Gente, hoje eu vou parar por aqui. Eu acho que foi bastante coisa, não sei. Vocês estão bem caladinhos. Tá tudo certo. Eu acho que é um tema que traz muitas reflexões para a gente. Eu acho que traz muitas informações importantes e faz a gente pensar bastante. Tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, Guilherme. A gente está embevecido com as suas palavras. De Kardec. Não, mas a sua interpretação. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu não fiz nem 1/10 do que... Mentira, 1/4, pelo menos eu cheguei. Do que eu queria. Mas tudo bem, porque a ideia é a gente construindo a percepção. Então a gente está trabalhando com a definição. Depois a gente vai trabalhar com algumas outras coisas, por exemplo, que a gente fala no dia a dia, né? Eu mesmo falei aqui antes da gente começar, eu falei, se Deus quiser, a gente fala isso, né? Se Deus quiser, vai acontecer isso. Ou seja, o que Deus quiser, né? A gente brinca, né? Se Deus quiser, até semana que vem. Se Deus quiser, eu vou passar. Se Deus quiser. O que é isso, né? E se Deus não quiser? Como assim? Que vontade divina é essa? Existe uma vontade divina? Existe Deus dizendo sim ou não? Eu gostei disso, não gostei? A gente vai começar a entender melhor isso por detrás dessa percepção, né? Ou tentar entender. Acho que esse é o convite, né? Tentar entender. Porque nós estamos, de novo, construindo e reconstruindo a percepção sobre o divino, né? E essa percepção sobre o divino fala essencialmente sobre nós. Porque se eu entendo quem me gerou, eu entendo quem eu sou, de onde eu vim. É. Fundamental, né? Oi, Simone, fale, por favor. Teve uma fala sua que eu estava pensando sobre ela hoje, né? Aí você trouxe essa fala aqui. O quanto que a gente tem a tendência a personificar Deus, né? Uhum. E o quanto que isso pode ser perigoso, porque como a gente personifica Deus, e Deus é essa energia suprema, né? É o mais completo que existe, a gente acaba tendendo a olhar para o outro como se a gente estivesse buscando essa perfeição no outro, né? Exatamente. E isso, às vezes, vai trazer... Por isso que talvez seja muito importante a gente até estudar sobre essa questão de não personificar Deus. Deus não é pessoa como nós, né? Inclusive, no Livro dos Espíritos, quando é perguntado, né, o que é Deus, Deus não foi perguntado quem é Deus, né? Então, eu acho... Né? Exatamente. Oi? Mas que, né? Que, exatamente. Porque eu percebo isso, às vezes a gente cobra do outro, às vezes a gente cobra da gente, ou às vezes a gente fecha os olhos para a gente e cobra até mais do outro, essa perfeição, que às vezes a gente só vai ver na natureza mesmo, em Deus, nas coisas da natureza, porque nós somos imperfeitos, né? Hoje eu estava conversando isso com a minha psicóloga, né? Toda vez que eu inicio a minha sessão, eu sempre falo, gente, olha, é muito difícil habitar o ser humano. É muito Uhum. difícil, gente. Porque, assim, às vezes eu me sinto angustiada, né? E aí, só que, assim, parece que se eu estou angustiada é porque tem alguma coisa de errado. E, às vezes, não tem nada de errado. Eu só me esqueço, às vezes, de que eu sou um ser humano. Então, nem todo dia vai estar bem, todo dia, né? Exatamente. Só que parece que a gente também busca essa perfeição, né? Parece que tem que ser a felicidade o tempo inteiro. Exatamente. O Freud tem uma frase que eu gosto bastante, que ele diz assim: seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons.
Eu gosto muito dessa frase. Seríamos muito melhores se a gente não quisesse ser tão bons. A gente não precisa querer ser tão bom. Basta que a gente seja a gente, né? E é difícil isso. Eu compartilho contigo essa percepção, né? De que a gente se cobra essa perfeição, se cobra essas coisas. Quando existem situações, porque eu gosto muito de dizer isso, porque é o que eu trago, pelo menos na minha percepção de encarnação hoje, eu estou aprendendo a ser pessoa. Eu estou aprendendo a ser pessoa. Estou tentando entender que processo é esse. Porque eu tenho certeza que durante muitos momentos da vida, eu encarnei e só fui seguindo o que a vida era. Não parei para perceber, não parei para sentir, às vezes, de verdade. De estar consciente no momento. E agora que eu estou conseguindo, que eu estou percebendo, eu gosto de falar isso em relação a um quarto, né? Você vive num quarto, você sempre viveu naquele quarto escuro, bagunçado, se machucava. Um dia você acende a luz. Depois você acende a luz e percebe a bagunça. Quanto mais você começa a arrumar, mais coisas você percebe que você não percebia. Então, estar consciente do processo é perceber coisas que a gente não percebia antes. Então, muitas vezes a gente vai ver isso até como um regresso, né? Você fala, poxa, parece que eu piorei. Não. O seu senso crítico melhorou, se apurou, porque você agora está percebendo coisas que você não percebia. Isso não significa que para você deve cobrar perfeição. Mas, às vezes, agradecer por você estar muito mais consciente desse processo, com um olhar muito mais aberto, né? Isso é legal, isso é muito bacana. Mas eu gosto muito dessa frase do Freud. Gosto muito. Seríamos muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. E é verdade. Eu te cortei nesse momento, desculpa. Não, pode falar, Gui. Não, mas era isso. Depois que a Ludmila falar, eu comento mais um pouquinho, que a gente quer participar do debate. Por favor, participem. A gente pode falar as abobrinhas, né? Eu estou começando. Então, eu sou espírita desde sempre, né? Que eu me conheça. E ou por um entendimento errôneo, ou porque eu me punia demais, eu passei quase que uma vida inteira, né? Não, ainda falta metade. Pensando que Deus era um carrasco, né? Era punitivista, era o ser que castigava, o ser que... Terrível, né? Então, eu via Deus assim, apesar de ser de lar espírita. Então, por muitos anos da minha vida, eu me puni porque eu achava que Deus punia. E foi muito difícil eu reverter essa percepção, essa definição de Deus. Eu precisei sair, passar alguns anos longe da religião espírita, longe de qualquer casa espírita, longe de qualquer estudo, de qualquer coisa. Acho que eu passei uns 7 anos assim, afastada mesmo. Mas foi aí que quando eu me afastei, não sozinha, que eu tive essa mudança de pensamento. Foi quando eu me afastei que eu comecei a perceber que Deus não é esse ser punitivista, né, castigador. E eu fui num grupo anônimo que eu consegui perceber isso. E até hoje eu luto com essa percepção. Eu tenho que construir, passo a passo, essa questão de que Deus não é esse ser punitivista que a gente sempre acha. Eu achava que era, né? É muito difícil, gente. Exatamente porque no Livro dos Espíritos eles falam que determinadas questões a gente não tem palavra para decifrar, não, para designar, a gente não tem ainda, devido a nossos vários atrasos. E aí agora eu fico me fazendo um mantra na minha cabecinha, tá? Se Deus quisesse punir a gente, era só pegar e chicotear igual aquele moço do filme
do Dan Brown lá, e pronto, estava tudo resolvido, mas não é assim que funciona, né? Então, a gente tem outras possibilidades de estar em paz com a nossa consciência sem ser através da punição, do castigo. Só isso. Muito importante essa reflexão, né? Porque eu costumo dizer que eu estou engatinhando, né, na doutrina. Estou aprendendo muito. E o que eu tenho aprendido é sempre essa questão da autorresponsabilidade, né? De como que a gente... porque uma coisa que me chama a atenção no que eu estou estudando sobre o espiritismo de Allan Kardec é a gente olhar para os nossos erros com humildade, porque assim, a gente tem hora, isso eu me pego pensando. Estava assistindo outro dia uma palestra do Haroldo Dutra, não sei se vocês conhecem, ele tem um canal no Spotify, aí de vez em quando eu tô lá e coloco lá as palestras, né, para poder ouvir. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu discordo, acho que poderia ser diferente, mas no geral é bem legal a palestra. Aí ele estava falando uma coisa, e foi muito interessante, né? Porque eu lembro logo da Vânia, a Vânia que fala assim, nada é por acaso, nada é por acaso. Aí teve um dia que eu estava lá em casa, assim, meio angustiada. Aí eu estava assim pensando, caramba, por que eu estou angustiada? Eu tinha que estar sendo mais evoluída. E uma cobrança de que eu tenho que ser mais evoluída. Gente, olha isso. Aí eu fui e coloquei a palestra. Aí foi muito engraçado, porque ele virou e falou assim na palestra, a gente precisa entender que a gente está num processo de evolução. Então, só de você ter percebido que você está num processo de evolução e que esse processo é um processo, né? Isso é uma coisa que é com calma. Você não vai evoluir tudo nessa vida aqui. Você vai precisar voltar em outras vidas para poder evoluir. Você já evoluiu bastante. Aí eu falei assim, gente, isso é né? É a sintonia. Eu estava aqui pensando nisso, nessa angústia, né? Porque a gente tem sentimentos inerentes mesmo ao ser humano e tal. E aí, o quanto que às vezes esse castigo que a gente traz é uma autocobrança com a gente, né? Igual o que a Ludmilla estava falando, de achar que Deus era punitivo, né? A gente tem muito isso, até da fala dos pais, né? Porque, olha, Deus vai te castigar. Tá fazendo isso, ó, né? E aí, quando a gente percebe que Deus não está castigando, tem que ter alguém para castigar. Aí vem eu com o meu inconsciente e já começo a me castigar, né? Não, tá em alguma coisa de errado. Então, esse processo é um processo, assim, bem difícil. O Sérgio até colocou aqui, né? Se perdoar quem fomos e abraçar quem somos. Na prática, a gente tenta, mas, né, na teoria a gente tenta, mas na prática, às vezes, isso é difícil. Eu tenho percebido que me chama atenção toda vez que eu vou iniciar minha sessão de terapia, né? Eu olho para minha psicóloga e já penso assim, gente, como que é difícil habitar o ser humano. Aí, às vezes, eu vou falar com ela e, claro, né, a terapia me ajuda a organizar o pensamento, mas hoje eu estava pensando nisso, o quanto que a gente personificar Deus, ele é castigador, ou ele é muito, né, ou ele vai fazer alguma coisa, ele vai deixar eu fazer alguma coisa. Aí teve até uma brincadeira, não sei quem que estava falando assim, você não pode pedir Deus para poder te ajudar a ganhar na Mega Sena. Ele não vai te ajudar a isso. E aí, assim, o quanto que às vezes a gente acaba fazendo pedidos para Deus que são pedidos, assim, do ser humano mesmo, né? Então, não sei. Tem hora que eu fico meio confusa. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais confusa eu vou ficando. É isso.
Que bom, Simone. A confusão faz parte do processo, né? A poeira tem que levantar quando você começa a varrer a casa. Faz parte. Então, para limpar quem a gente é, para se deixar transparente a Deus, é preciso que alguma poeira, alguma sujeira se levante, se misture mesmo. Isso significa só uma coisa, que a gente está vivo e está no processo evolutivo. A questão é a gente conseguir enxergar isso, né? Porque eu acho que, e é isso que a Ludmila conversou, que ela falou, não só numa estrutura social que foi construída aqui no Ocidente, mas é séculos e séculos você ouvindo isso, né? É séculos e séculos a gente sendo condicionado, seja nas reencarnações, né, seja na estrutura social do planeta. Deus é punitivo. É sempre educação pelo medo, né? Sempre educação pelo medo. Então, você deixa de fazer o mal porque você tem medo de ir para o inferno. Aí você faz o bem porque você quer ir para o céu. Então, as coisas não são feitas pela naturalidade das ocasiões, né? Então, assim, exatamente, o Sérgio está aqui falando, se nós, sendo maus, não fazemos mais coisas nossos pequeninos, imagina Deus com todo o seu amor, né? Jesus, essa frase de Jesus que eu estava lembrando, Jesus pergunta, né? Jesus fala ao povo, se vós, sendo imperfeitos, que pai, quando o filho lhe pede pão, lhe dá pedras, lhe pede peixe, lhe dá uma serpente, se vós, sendo maus e imperfeitos, não fazem isso com os vossos filhos, Deus, que é puro e perfeito, faria isso conosco, né? Não vai fazer, né? Não tem isso. Então, a gente tem essa percepção porque foi construído assim, né? Mas Deus é amor. E aí eu quero encerrar a minha fala com uma frase de João Evangelista na sua Epístola Universal. E João escreveu o Evangelho, escreveu a Epístola Universal e o Apocalipse, né? João, na sua Epístola Universal, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, que Deus é amor. Porque Deus é amor. É o mais próximo que a gente consegue sentir. Então, essas são ideias que a gente vai construindo, talvez em 4 encontros, 5, 6, 16, não sei. Mas vamos conversando, vamos construindo essas percepções e vai mexendo mesmo as coisas na gente, né? Esse lago infinito particular, ele vai se remexendo. As águas vão ficando mais claras, né? Mas até ficar mais claras, a gente tem que tirar muita sujeira, muitas algas de conformismo, de preconceitos, de coisas que existem ali, que foram depositadas ali. Faz parte do processo. Se a gente se dedica, é muita coisa bonita para a gente enxergar. Oi, quem me chamou? Desculpe interromper, Ângela. Oi, Ângela. Aí, falando sobre amor, o amor de Deus, como que eu, imperfeita, vou reconhecer o amor se eu não consigo me amar? Exatamente. Essa situação exige a autorresponsabilidade, que só vem com autoconhecimento. Isso. E eu demorei para casar isso dentro da minha cabeça, porque eu sempre fui espírita, igual a Ludmila falou assim, eu sempre fui assim, nessa idade adulta, né? Quando eu era jovem, eu ia na igreja católica. E no meu momento de maior dor, que eu fui aprender o que é reforma íntima. Aí eu entrei naquela busca desenfreada, cadê Deus? Que eu não me achava digna do amor dele. E eu encontrei ele no local que eu achava mais improvável, e estamos tendo um relacionamento em construção, eu e Deus, porque ele está aqui comigo o tempo inteiro. E é isso, como é que você vai amar alguém, amar a natureza, amar as pessoas, amar nossos filhos, nossos pais, se a gente não se ama? Né? Perfeito, exatamente. O mandamento de Jesus, inclusive, é esse, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? Como, é comparação, não tem como, né? Não tem como. Não tem como esperar o amor do lado de fora se ele não começa aqui dentro, né? Mas é muito fácil a gente esquecer a segunda parte da sentença, né? Assim, facinho, Simone. Haja terapia, minha querida. Continuemos firmes e fortes nessa luta. Mas, de novo... Olhar para a gente mesmo e se perdoar
Exatamente. Porque é uma estrutura, né? Durante muito tempo a gente foi feito para se odiar. Vocês, como mulheres ainda, mais ainda, de odiarem o corpo de vocês, a representação social, o papel sexual de vocês. Vocês mais do que nós, homens. Mas é uma estrutura construída para a gente se odiar mesmo. Vencer isso é vencer a gente mesmo. É vencer todos os nossos processos anteriores. Isso que é interessante. Tem uma escritora psicanalista que ela vai dizer que a infância é o piso que a gente pisa a vida inteira, né? Eu vou ser um pouco mais abrangente. As outras encarnações são piso que a gente pisa a encarnação atual inteira. O nosso presente está repleto dos passados, mas esses eus passados não precisam ficar vivos. Não precisa. A gente pode pisar por cima de onde nós os enterramos. E aí vem Nietzsche, né? Dizendo que não haverão ressurreições se você não construir sepulturas. Então é preciso construir essas sepulturas, matar ou deixar morrer para que as coisas renasçam. Só que matar e deixar morrer é luto. E luto demora, luto é processo, é panela de pressão, tem que sair a pressão, é devagar. É paciência também com a gente mesmo. É dor. É dor. É rasgar, é remendar, é dor. É se ver rasgado, é se ver remendado. É passar por longas e silenciosas metamorfoses. É suportar as lagartas para ver as borboletas. É isso mesmo. Mas uma coisa a gente não pode esquecer. Algumas coisas a gente não pode esquecer. Deus está conosco e nós aqui no EAD estamos juntos também. Estamos juntos também. E só completando, e Deus é tão misericordioso que Ele espera a gente crescer, né? Exatamente. Ele não tem pressa. Exatamente. Né? Pessoal, desculpa o atraso, tá? Hoje Isso. foi uma confusão aqui, eu troquei o celular, não consegui entrar, e tudo enrolado aqui. Agora que eu consegui no finalzinho, mas eu vou assistir depois. Tá bom. Fica tranquila, Lucília. Você chegou. Exatamente. Queridos e queridas, muito obrigado. Sérgio, acho que é novo aqui também. Seja bem-vindo, Sérgio. Acho que ele entrou, já tinha começado também. Seja bem-vindo. Ludmila, novamente, seja bem-vinda. Camila, novamente, seja bem-vinda. E vocês que estão sempre, sejam bem-vindos também sempre. Gente, então, para a gente encerrar, quem que acordou hoje, ou se motivou aí durante o estudo, que ficou com aquela vontade inenarrável, inexplicável, indizível de fazer a prece final? Um de cada vez. Não precisa brigar. Eu vou fazer. Ah, então, por favor. E eu quero agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse grupo que me acolheu, que eu espero realmente que sejamos uma família, agradecer por tudo de bom que a gente tem tido, agradecer a nossa vida, a nossa saúde, agradecer essa oportunidade de sempre ampliar os saberes, ampliar essas ações e agradecer, porque eu só tenho mesmo muito que agradecer a todos, a Deus, a Jesus, por ele também estar sempre conosco, nos esperando, nos amando do jeito que a gente é. Obrigada, fique conosco hoje e sempre, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Ludmila. Queridos e queridas, muito obrado. Até amanhã, que é de amanhã, até segunda, que é de segunda, até terça, que é de terça, quarta, que é de quarta. Fiquem com Deus, uma excelente semana. Até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite.